ser fantasmagórico, chamado o mercado. O mercado quer, o mercado está agitado, o mercado está calmo, o mercado declarou, o mercado. Mas o mercado não é nada nem ninguém. As classes dominantes, tarará, as classes dominantes financeiras, tarará, o capital financeiro, tarará. Não se diz, nunca se chama as coisas, se chamam as coisas pelos nomes delas. Eu vou falar disso aqui um pouquinho, um ocultamento contínuo. Então as pessoas falam, o mercado, nós falamos o mercado, como se fosse uma força transcendente, uma espécie de anjo ou demônio, percorre a nossa sociedade, o mercado. Fechei o parênteses. Então, o neoliberalismo não é de maneira nenhuma a crença na racionalidade do mercado, o enxugamento do Estado e a desaparição do fundo público. Ele é a decisão de cortar o fundo público no polo do financiamento dos bens e serviços públicos e maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos pelo capital. Disso resulta que a ideia de direitos sociais, como pressuposto e garantia dos direitos civis ou políticos, tende a desaparecer, porque o que era um direito se converte num serviço privado, regulado pelo mercado, e, portanto, uma mercadoria a que tem acesso apenas os que têm poder aquisitivo para adquiri-lo. O direito à educação vira o serviço à educação. O direito à saúde, o serviço. Aí você tem a privatização dos direitos. E essa privatização ocorre porque eles são transformados em serviços que você compra e vende no mercado. Né? O neoliberalismo é o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado, apunhalando o coração da democracia. Nós podemos, então, caracterizar a nova forma do capital com um punhado de traços. 1. O desemprego se tornou estrutural, deixando de ser acidental ou a expressão de uma crise conjuntural, porque ele é a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário da sua forma clássica, não opera por inclusão de toda a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão. Essa exclusão se faz não só pela introdução da automação, mas também pela velocidade da rotatividade da mão de obra, que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente. Como consequência, tem-se a perda do poder dos sindicatos e o aumento da pobreza absoluta. 2. O monetarismo e o capital financeiro tornaram-se o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata e fetichizada das mercadorias, o dinheiro. 3. A terceirização, isto é, o aumento do setor de serviços, tornou-se estrutural, deixando de ser um suplemento à produção, porque agora a produção não mais se realiza sob a antiga forma fordista das grandes plantas industriais que concentravam todas as etapas da produção, da aquisição da matéria-prima à distribuição dos produtos. Agora, ela opera por fragmentação e dispersão de todas as esferas e etapas da produção, com a compra de serviços no mundo inteiro e com o abandono dos grandes estoques de longa duração, passando ao chamado just in time. Numa palavra, deu-se a passagem do Fordismo ao toyotismo. Como consequência, desapareceram todos os referenciais que permitiam à classe trabalhadora perceber-se como classe e lutar como classe social, enfraquecendo-se ao se dispersar nas pequenas unidades terceirizadas espalhadas pelo planeta. 4. A ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas,
deixando de ser mero suporte do capital para se converter em agentes da sua acumulação. Consequentemente, mudou o modo de inserção dos cientistas e dos técnicos na sociedade, porque eles se tornaram agentes econômicos diretos, e a força e o poder capitalista encontram-se num monopólio dos conhecimentos e da informação, donde o surgimento da expressão sociedade do conhecimento, para indicar que o poder do capital se enraiza na ciência, na tecnologia e na posse de informações. Vocês podem avaliar o que está sendo feito, o desastre que está sendo feito com a educação. Desastre total. Nós vamos ser completamente excluídos da sociedade do conhecimento. 5. A transnacionalização da economia, que faz com que os centros econômicos, jurídicos e políticos planetários se encontrem no FMI e no Banco Mundial. 6. Opera por lutas e guerras, com as quais efetua a maximização dos lucros, isto é, opera por dominação e extermínio e modifica a antiga ideia do imperialismo. Pois, como explica David Harvey, o capital se tornou planetário, não há nada fora dele. Ele é a realidade econômica total, e por isso, para a sua expansão, ele já não precisa da figura da colônia, como ocupação política de um território, bastando agora a delimitação de um espaço e de um tempo para que um território seja ocupado militarmente, seja economicamente devastado e a seguir ser desocupado. O novo imperialismo se realiza segundo o modelo militar definido pela ideia de operação. Operação é um termo militar. A operação é a delimitação espacial e temporal de uma ação. E no caso econômico, de ocupação de um território para sua devastação. 7. As novas tecnologias de informação estruturam um novo poder planetário de vigilância e de controle que suplanta os estados nacionais e as particularidades sociais. Trata-se da web, sob a forma da internet e da multimídia, como um sistema de comunicação que integra todos os veículos e suportes da comunicação em escala planetária. Nenhum Estado nacional tem condição para sozinho implantar esse poder, levando por isso à formação de consórcios empresariais regionais globais, que são empresas de armamento, empresas financeiras, operadoras de comunicação, empresas de telefonia, provedores de serviço para a internet. E por meio da Internet Protocol, com 2 sedes, uma nos Estados Unidos e outra no Japão, detém o monopólio de todos os endereços mundiais e controlam o sistema informativo comunicativo em escala planetária. Nós estamos, então, prontos, diante disso, para compreender por que o neoliberalismo é a nova forma do totalitarismo. Eu uso o termo totalitarismo tomando como referência as análises da Escola de Frankfurt sobre o surgimento e os efeitos da ideia de sociedade administrada, em oposição e com essa sociedade, a oposição entre instituição social e organização.